Senhoras e senhores, bom dia a todos. Para a continuação deste seminário, compomos neste instante a mesa com as presenças de Sua Excelência, o senhor Ministro Alexandre Luiz Ramos, conselheiro consultivo da ENAMAT. Sua Senhoria, o senhor Professor Doutor Francisco Mata Machado Tavares, professor da Universidade Federal de Goiás e membro do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da ENAMAT. E Sua Excelência, a senhora Laurie Warwick, comissária da Comissão de Conciliação e Mediação e Arbitragem da República da África do Sul. Registramos, neste momento, a presença do ministro Sérgio Pinto Martins. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos. Bom dia a todos. É uma satisfação presidir esta mesa para ouvirmos a palestra da senhora doutora Laurie Warwick, que trará as experiências da solução de conflitos trabalhistas da África do Sul. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, eu gostaria de registrar o agradecimento ao ministro Aloísio Correia da Veiga, diretor da ENAMAT, por este convite. Cumprimento o doutor ministro Sérgio Pinto Martins, aqui presente, e peço licença para cumprimentar todos os integrantes do Conselho Consultivo, na pessoa do desembargador Vanderlei Godoy, de Santa Catarina, meu dileto amigo. E um registro também de parabéns ao juiz auxiliar da ENAMAT, Platão Neto. Sem delongas, eu farei uma leitura do currículo resumido da doutora Laurie Warwick. Atualmente é comissária sênior no Departamento de Prevenção e Treinamento de Disputas da Comissão para Conciliação, Mediação e Arbitragem, trabalhando com a liderança geral da prevenção de disputas, treinamento e desenvolvimento de material de capacitação da referida comissão, e funções de treinamento interno e externo. É responsável pela concepção e desenvolvimento dos currículos de treinamento e orientação para os comissários da referida comissão, é gerente de projeto de parceria entre a comissão e 7 universidades para o desenvolvimento e oferta de qualificação em práticas de resolução de controvérsias trabalhistas. Desde 2010, é também a comissária sênior na Unidade de Desenvolvimento de Material de Formação, onde é responsável pela gestão da equipe que concebe e desenvolve material de formação relacionado com a legislação laboral. Ela também realiza funções de resolução de disputas, como arbitragem e redação de decisões e sentenças. Está realizando uma pesquisa de doutorado preliminar sobre a disseminação dos princípios do direito individual do trabalho através de códigos de boas práticas para submissão e aprovação para começar a pesquisa de doutorado em agosto deste ano, 2022, na Universidade Stellenbosch, na África do Sul. É bacharel em Direito pela Universidade da África do Sul, é bacharel em Ciências Sociais, Serviço Social pela Universidade da Cidade do Cabo. Possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Universidade da Cidade do Cabo e pós-graduação em Gestão de Marketing pela Universidade da África do Sul. Doutora Laurie Warwick, é um grande prazer recebê-la no Brasil. Sinta-se em casa. E lhe passo a palavra para a sua palestra. Wow, thanks very much. I can't tell you how excited I am to be in Brazil. Eu estou muito feliz de estar no Brasil. Eu lembro que tinha uma
Copa do Mundo aqui, eu acho que o Brasil é o segundo time preferido dos sul-americanos. Todas as vezes que eu vejo a bandeira do Brasil, eu fico animada. Eu gosto de rugby. Em Argentina, eles jogam, mas é alguma coisa na sua bandeira e no seu povo que é muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E eu tenho os nomes, eu vou tentar dizer o nome dos ministros. Eu vou tentar, porque é um desafio, estou treinando. Yeah. Ministro and then Minister De Vega, want to acknowledge, and then also to Ministro Madeiros. Sorry if I've changed your surnames. Desculpa se eu mudei os nomes, mas é difícil para mim, mas gostaria de cumprimentá-los. Eu quero trazer os cumprimentos da África do Sul. Eu tenho meus slides. Por favor, mostrem meus slides. Eu estou vendo eu mesma, que não é uma boa coisa, mas eu quero ver os meus slides. Tudo bem. Esse grande continente é a África. E eu sou da parte do fundo, que é a cidade do Cabo, como você falou, onde tem muitos jogos, e o mapa à esquerda é nosso país, é bem longe de vocês. Hoje em dia não é tão longe. Você pode não conseguiu chegar hoje, mas eu estou aqui. Eu escutei muitas palestras e uma coisa que eu gostaria de falar sobre o mundo do trabalho são as pessoas. E eu acho que tem muitas pessoas legais trabalhando com isso. E a experiência, eu conheço meus colegas dos outros países que estão trabalhando com alguém como o Dr. Platão e Fernandes, o juiz Fernandes. E tudo tem, eu tenho me sentido como em casa. E eu acho que todos nós nos sentimos assim. E hoje eu vou começar. Eu quero te mostrar que o nosso é um pouco diferente. Nossos sistemas são ligados. Historicamente, eu não tenho tempo para falar sobre toda a história, mas eu acho que a África do Sul teve o apartheid, que foi a separação das pessoas negras por muitos anos. Foi em 1994, quando tivemos as eleições, que mudou, e eles precisaram mudar a estrutura legal, teve muita luta, o uso de greves foi política, tinha muita desconfiança. E o que eles fizeram? Eles trouxeram o conceito de diálogo social. Eu vou explicar bem rapidamente. Mas trouxeram a Constituição basicamente assegurar os direitos das pessoas e que vocês tenham, como vocês têm a Constituição. Se você vai mudar uma lei, você deve entrar no sistema do parlamento e eles enfatizam a participação pública. Essa foto é do parlamento. Se eu mostrar a foto de hoje, vai ser um pouco diferente, porque teve um incêndio e o prédio foi danificado. Mas vai ser consertado. E esse parlamento é na cidade do Cabo. Então, a participação do público, o que eles fizeram foi começar uma organização que chamamos NEDLAC, é a Econômica Nacional de Desenvolvimento Econômico, e esse conselho é parte do diálogo social e traz a representatividade de abertura do trabalho, os tratados, organização dos negócios e também parte da comunidade. Tudo vai ser proposto na legislação ou política econômica. Está referido na lei de trabalho. Quando isso vai ao parlamento, todas as coisas problemáticas que são negociadas lá.
tudo está unificado. Isso ajuda muito. É um processo contínuo, eles precisam negociar, discutir. E eu estive em muitas reuniões lá, então eles saem felizes com as negociações. Temos um ministro do trabalho que está lá para discutir e voltar para o parlamento. É como a democracia funciona com o diálogo social. E sobre as nossas fontes de lei, nós temos no CCMA, que é onde eu trabalho, nós precisamos olhar primeiramente que temos a Constituição, que é feita no parlamento, e aí temos leis subordinadas. Eu não sei se vocês fazem nos outros países, mas os tribunais têm todos os precedentes para explicar sobre os empregados e empregadores para tomar decisões. E temos leis internacionais e as regulações que precisamos considerar. E a lei comum. Eu sei que não é comum para todos, mas é muito importante para nós. Nós temos esses julgamentos todo o tempo. E aí, o desenvolvimento da lei comum, eu vou explicar rapidamente, a organização. Não estamos lá para desenvolvê-la, mas estamos para aceitar. Quando vem, nós temos que implementar. E temos o Tribunal Constitucional. Vou mostrar a hierarquia. Tem a Corte Suprema. Temos um sistema separado para trabalho. Nós temos a Corte Civil, Criminal. Temos tribunais mais altos. Mas quando eles... A Constituição também diz que precisamos considerar a lei comum quando estamos dando efeito à Constituição. Quando a Constituição diz que você tem que usar a lei comum. E a lei comum vai desenvolver os limites do direito. Isso é muito interessante, tem uma limitação quando vinculado à Constituição. Tem alguns julgamentos que eu vou te mostrar depois. Então, bem brevemente, na esquerda tem um pouco do sistema e a direita tem os diferentes estatutos de trabalho, as relações de trabalho, as demissões, greves, condições básicas e a equalidade e discriminação. Isso tem desenvolvido durante o tempo. Toda a discriminação que temos lá, a base salarial e a saúde ocupacional. Eu acredito que em todos os países temos isso, e todos eles... E o seguro dos trabalhadores. E aqui tem a hierarquia, nós temos a Corte Constitucional, temos a Lei do Trabalho, CCMA, onde eu estou, na Corte Constitucional. No Brasil, acredito que temos isso, eles têm as vestimentas. Nós temos 3 juízes e na Corte do Trabalho, somente um juiz. E nós temos o que chamamos comissionário, que é o que eu sou, comissário, que é o que eu sou. Nós também temos cortes de acordo coletivo. Nós estamos todos lá, mas estamos muito ocupados. Eu sei que algumas pessoas querem saber isso.
O orçamento do governo vai para nós, mas estamos separados. Eles batem na nossa porta e vê o que estão reclamando, e nós temos que verificar isso. Hoje em dia, nós temos uma lei regulatória que é enforçada pela CCMA. Nós podemos nos livrar disso, porque é muito caro. As cortes fazem coisas de corte e o CMA faz a sua própria tarefa. Quando vem a nós fazemos a arbitragem e aí vem a nós. Isso é basicamente as funções. Então, essas são onde as organizações se reportam diretamente ao ministro. É só para saber para quem nós nos reportamos. E os tribunais ficam um pouco diferente do Brasil. Eu sei que vocês têm um tribunal, mas os nossos tribunais são no nível mais baixo. Conciliação e arbitragem. Nós temos conciliação e nós temos um específico para o setor público. Eles não gostam de conciliação. Temos 6 dele. E temos agências privadas. Vou explicar também. Então, isso é a nossa mistura. Nós fomos estabelecidos em 1996, eu estava lá. Eu tinha 10 anos quando eu estava lá, eu estou envelhecendo e mostrando a minha experiência. Somos independentes dos estados. Nós temos que estar no meio. Ninguém pode estar envolvido assim diretamente com o que fazemos. Temos membros de trabalho, do governo, e nós mantemos as peças, todos estão lá, e a organização que eu mencionei anteriormente, isso é como as coisas vão indo, porque eles têm representações lá. Então, vou para a próxima, isso é parte das nossas funções. E nosso organograma, só para mostrá-los como órgão do governo, do executivo, dos comissários, diferentes coisas dos departamentos. Nós vamos focar no CCMA. Nós somos nacionais na África do Sul. Nós temos leis nacionais que é muito mais fácil do que previdências. E nós temos a conciliação e a arbitragem. Nós temos fóruns para ajudar a facilitar isso. Os sindicatos não gostam muito disso, porque eles sabem que nesses lugares vai ter problema. Os alemães tentaram nos ajudar. Eu acho que era o professor De Vries. Nós publicamos as estatísticas e os créditos para os acordos coletivos. Isso são as coisas que talvez nós fazemos. Tem coisas que nós temos que fazer, coisas que eu não vou passar sobre a lista toda. Tudo por supervisionar os sindicatos, as eleições. Nós oferecemos conselhos, treinamento, orientações. Eu não quero passar em tudo, mas temos muitas outras coisas. Vamos olhar algumas das chaves que temos. Nós tentamos olhar holisticamente para a lei de trabalho.
como vocês fazem sem a resolução, mas tem outro departamento chamado de prevenção. Na prevenção, nós pegamos um documento cheio de status em áreas de onde vêm as coisas. Muitas disputas estão vindo desses sindicatos. Como vamos olhar para isso? Porque nós sabemos, quando as relações não estão funcionando, temos problemas. Aí você tem muitos casos. Então, vamos e intervimos. Nós temos intervenções nas relações trabalhistas, eles lutam. Ninguém queria falar um com os outros, todo mundo apontou os dedos onde tinha um problema. E aí gerenciaram o trabalho. O cara, outro dia, de uma grande organização, os sindicatos querem gerenciar essa organização. Esse é o problema. Eu estava, não. E, então, esses são os problemas que temos. Nós temos que gerenciar os conflitos, nós ajudamos, fazemos mediação, treinamos eles para fazer as próprias mediações, especialmente organizações grandes. Eles gostam muito. E também treinamos os sindicatos. E aí eles falam, ok, o CCMA direciona eles. Então, negociamos efetivamente. E a razão disso é porque as greves, às vezes, são muito longas. Eu lembro uma vez que eles quebraram as janelas do carro. E viemos com essa aproximação de deixá-los todos juntos. Faremos negociações efetivas com os sindicatos. Tentamos treinar esses sindicatos. Você pode ver como isso pode se tornar tão difícil. Eles vão brigar até o fundo disso. Então, parte do que fazemos também, nós dividimos informações, nós temos o setor privado, isso é um dos meus projetos, nós desenvolvemos uma ferramenta para pequenos negócios, onde pode olhar diferentes áreas da lei, como não discriminar, como empregar as pessoas, como gerenciar as relações. Então, desenvolvemos toda essa informação e compartilhamos e atualizamos através de um aplicativo, uma função especial. Então, os acordos coletivos são muito interessantes. Tem uma parte, um deles. O que acontece é que quando as organizações de trabalho vêm juntos, eles desenvolvem um acordo coletivo de indústria, conhecemos essa indústria, conhecemos as influências globais nas indústrias de engenharia, automobilísticas, sobre as demandas globais pelos carros, e aí eles têm sua própria disputa baseado nisso. Eles têm que registrar isso. Não é um caminho fácil, mas funciona efetivamente. E os seus comissários são treinados por nós. Então, as funções deles, eles devem cumprir esses acordos do setor e eles também têm que prevenir, tem que ter previdências de seguro e etc. E eles providenciam apoio às partes, o que funciona muito bem. Esse é um novo conceito. As agências privadas e aí eles podem arbitrar ou conciliar. Uma vez que eles vêm até nós, nós temos que treinar ele e mostrar as regras, como funcionam. Então, CCMA, nós fazemos tudo. Relações de trabalho,
as práticas, acordos coletivos, rescisões, interpretação dos acordos coletivos, as mudanças legais. Nós fazemos os casos de discriminação, todos os casos vêm para nós antes deles irem para o tribunal. Nós também ajudamos com a administração do salário base. Isso é o tempo do prazo dos casos. E se não for resolvido em 30 dias, você tem 90 dias novamente. E aí temos que manter os prazos funcionando. Nós temos 90 dias para resolver isso. O mesmo com os tribunais, as cortes também. Se tem uma divulgação desses casos, a discriminação tem 6 meses e 90 dias para arbitragem em todos os níveis de tribunal. E se tem uma ação sobre acordos coletivos ou setores, nós temos esses prazos. Em larga escala, nós temos processos de facilitação que vamos seguindo e aí nós restringimos ao básico. Nós queremos que seja bem feito, porque nós temos esse processo não para apoiar os negócios e olhar de um jeito que eles possam continuar. Então, esse é o status de processos do país. Nós temos todos os níveis de disputa. Talvez tenha 1 ou 2 exceções, mas todas as coisas começam na CCMA ou nos conselhos. Nós temos um processo interessante chamado CONARM. Se não resolver, nós vamos direto para a arbitragem. É um pouco diferente de alguns casos, como provação. Nós fazemos a maioria dos casos por CONARM. Quando a arbitração vem vindo, eles querem correr com isso. Então, a maioria vai para esse departamento. Eles têm representação legal e arbitragem. Nós fazemos na maioria dos casos isso. E nós temos uma representação legal bem restritiva. Então, você pode imaginar quão rápido. Nós temos essa representação legal em todos os casos. E, obviamente, queremos facilitar. Na CONARM não tem representação legal ou conciliação, tem alguns limites para isso. Então, isso aí economiza tempo e dinheiro. Então, não vou explicar a conciliação, eu acredito que vocês já sabem. Nós temos 16 minutos para a conciliação aqui. Isso não se aplica à disputa de salário mínimo. Eles têm 16 minutos. Basicamente, a coisa principal que as pessoas querem fazer é contar a história. Isso
é o motivo da conciliação ser tão bonito. O empregado e o empregador contam a história e a gente ouve. Talvez a história não seja ótima, talvez seja mais ou menos, mas eles podem contar. E, de fato, as que eu vi, eu não quero ir além, estou feliz que eles falaram como se sentiram e como foi, eles podem entender como é ir para o trabalho com o trabalho feito. Então, isso é o que fazemos lá. Nós ajudamos ele a resolver o problema. Nunca podemos dizer que não tem um caso e o que eles podem esperar, mas nunca vamos dizer que nunca temos um caso. Eles sabem. E eles desenham os acordos e concluem tudo em 16 minutos. E a arbitragem, nós fazemos muito rápido. Nós obedecemos todas as regras, as testemunhas, as evidências, mas tentamos manter isso. Nós temos... Se o advogado tenta enrolar, e aí nós dizemos tchau, e isso não vai acontecer. E na nossa arbitragem, temos que ajudar as pessoas. Nós guiamos eles através do processo, problemas de jurisdição, etc. Nós ajudamos a diminuir e lidar com o que está no discurso. Nós vemos as evidências e fazemos isso em 14 dias. E aí depois vai embora. 10 dias e 14 dias a parte tem que saber se ela o que ela vai fazer. Então, nós tentamos fazer simples, porque queremos que as pessoas entendam. Não estamos escrevendo para universitários, nós estamos escrevendo para Pessoas. Isso é uma coisa interessante quando as partes perguntam se nós podemos fazer o inquirimento, eles vão caso de incapacidade, nós vamos como líder daquele processo, nós consideramos as regras de conciliação. Se dizemos que não tem como demitir, ou como a demissão é apropriada, eles ainda podem fazer a conciliação e podem ir para o Tribunal do Trabalho. É muito popular em algumas corporações, inclui nos contratos de contratação, e eles vão diretamente para resolver essa questão. E aí nós temos os remédios. Nós temos demissões que não são justificadas, e o Tribunal do Trabalho pode ir até 24 meses. E a discriminação, os tribunais aqui têm que considerar o que vai acontecer no futuro. Tem também outra coisa que, se o seu empregado é do Estado e tem uma discriminação, ele pode ser tirado do serviço. Então, é muito interessante. Nós temos esses prazos, mantém os sistemas indo. A média é 23 dias
para resolver isso. E a arbitragem tem uma eficiência de 120 dias, mas a nossa média é de 85 dias. Nós tentamos manter as coisas indo bem rápido. Nós temos um sistema computacional muito bom. Você clica e aí vem o tempo limite e aí vamos para o próximo e isso é como é regulado. E não é impressionante como seu sistema, como seus números, mas temos esse número aqui de 2022 e no ano passado nós tivemos esse outro número. Eu não quero ir nos detalhes, mas eu quero te mostrar como a conciliação é, como Portugal. Nós tentamos passar por todos os estágios do processo. Nós temos pré-conciliação, usamos muito isso no COVID, nós ligávamos antes e descobrimos que 63% desses casos tiveram um acordo, então não gastamos dinheiro nisso. E naquela época, 57% da conciliação no CONABS e tínhamos 73% de casos e tivemos 73% de conciliação feitas no passado. Isso aqui é para mostrar que os acordos podem acontecer em qualquer estágio. Aqui. Então, a arbitragem, números que tivemos no último ano, são esses aqui. De tempos que nós não tínhamos jurisdição, nós levamos em consideração. Nós temos e não é muito diferente do seu. A maioria das pessoas querem dinheiro, eles não querem voltar para o trabalho porque eles odeiam o empregador. Então, nós temos 82% de compensação financeira. Isso é interessante, é a média do custo por caso, se for em dólar, é mais ou menos $138 de custo. E o aumento da... Isso eu quero falar com a juíza Fernanda sobre o seu sistema online. E esses são os mais caros. E esse é o custo médio. Reforçamos alguns casos, arbitragem, onde queremos pagar e aí queremos executar. E agora vamos para o tribunal, que é mais interessante, o Tribunal Constitucional, que é a maior instância. Então, o Tribunal Constitucional é a mais alta. Você vai lá para fazer o recurso e é interessante que lida com os recursos em todos os níveis de direito, sobre as práticas. Inicialmente não fazia, mas agora nós sabemos que faz. Temos um caso onde uma pessoa ele queria ter o direito de falar, e aí foi ao Tribunal Constitucional e eles disseram que não, você não tem o direito, e você tem que verificar o acordo coletivo. Eu posso entender por que eles fazem isso, porque traz o precedente e aí temos a evolução da lei. Temos que ter certeza que todo direito está alinhado com a Constituição. E temos a Corte de Recurso,
O juiz julga no alto tribunal os serviços de comissários. E aí é o último tribunal de apelação. E uma vez temos os direitos mostrados lá e também questões direcionadas sobre o direito do trabalho, e as partes se sentirem que precisam resolver alguma questão de trabalho, eles podem ir à Corte do Trabalho. A maioria dos juízes concorda com isso. Então, a Corte do Trabalho a equidade do trabalho, mesma Constituição, mesmas pessoas e os juízes. E eles também têm jurisdição exclusiva. Você não pode levar um caso de trabalho para a Corte Suprema. Tem que ser nesse tribunal. E nós temos um pouco de caso de discriminação. Se isso termina em greve, ou se é uma demissão por gravidez, então nós temos algumas direções específicas para isso. O Tribunal de Trabalho tem uma parte onde a arbitragem pode ser utilizada. O comissário conduz para decidir. Talvez não tenha testemunhas, e aí vemos qual é o procedimento. E aí o juiz pode dizer que não é constitucional, pode negar o direito. E eu acho que a próxima, que é relacionada à arbitragem, é muito interessante. Eu acho que esse é o último. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, que compartilhou conosco a experiência da África do Sul em resolução de disputas de trabalho. É muito ruim que a gente não tenha mais tempo. E agora, a palavra ao professor doutor Francisco Machado Tavares, debatedor deste painel, para suas considerações. Good morning, everyone. Bom dia a todos. É um privilégio de ter você aqui. Muito obrigada, Dr. Lowry, pela sua memorável apresentação. Apesar da parte do rigor técnico, a mudança de dados, eu me senti tocado quando você falou sobre como você escuta as partes e como você nunca diz que você nunca tem um caso. Todas as normativas institucionais, as empíricas e coisas que nós estamos falando, antes de tudo, são seres humanos e seus sofrimentos, suas histórias. Parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho. E eu fui tocado pelo seu discurso. Eu tenho algumas perguntas. Por favor, se sinta livre para responder o que você acha que é necessário. Como os procedimentos políticos através das anotações dos membros do CCMA? Como é aberto para as organizações civis? Como funciona? A segunda questão é sobre um problema de lei trabalhista. Você tem provisões ou atos
normas relacionadas a racismo e assegurar a discriminação numa perspectiva racial, regras de perspectiva racial. Isso é uma curiosidade com o seu histórico da África do Sul e, claro, no Brasil também. E outra pergunta é em que período os tribunais revisam as decisões e o que eles fazem? Eles cancelam, eles retificam? O que geralmente acontece? Outra pequena pergunta, se a comissão tem um orçamento assegurado ou depende do departamento ano após ano, ou se eles têm um orçamento e está sempre lá e eles trabalham sabendo que eles vão ter as fontes para fazer o seu trabalho. A última pergunta, tem algum vínculo ou tem algum vínculo entre os sindicatos e os tribunais? Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui no Brasil e sinta-se bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado. Você perguntou muito bem. E a primeira pergunta sobre a situação política e a última eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre o racismo, que nós temos uma história terrível e agora não foi embora. Você ainda encontra muito disso. Mas o procedimento, o diálogo social que eles precisam fazer, eles precisam assegurar que quando eles fazem a marcação com os comissionários, vai refletir a sociedade. É muito interessante, eu sou uma pessoa branca, e quando eu vou para a organização, eu estive lá por algum tempo, quando eles entrevistam os comissários, algum de nossos juízes, é um grupo misto de trabalhistas, comércio. Nós temos todos esses marcos, nós temos perguntas para os comissários, nós queremos diversidade, porque é muito comum ver que as pessoas querem essa diversidade. Nós tentamos ser providenciais em relação ao histórico racial e nós promovemos a igualdade. Nós temos, de acordo com a lei de discriminação, todos esses casos de conciliação vão ao CCMA e temos poucos casos de racismo. E a maioria dos casos de arbitragem sobre dignidade. No último ano, tivemos 73 casos. Mais de 1.000 casos onde a arbitragem ocorreu. Nós fizemos muito trabalhos para tentar. Nós temos até material de treinamento quando as pessoas representam as partes em caso de discriminação e como as investigações para tentar ajudar. E tem pagamentos iguais relacionados a racismo, trabalhadores iguais, pagamentos iguais. E os tribunais estão sendo bem estritos nisso. E por causa do apartheid.
nós dizemos que chamar de preto é uma discriminação e que dói muito, então não vai acontecer. Os tribunais estão tentando deixar um legado, porque o tribunal sabe que pode ser muito intimidador. Eles encontram o CCMA durante o processo de arbitragem. Eles estão dando sempre opções nesses casos de discriminação. E esses casos podem ir diretamente para a apelação. E nas revisões, nós tivemos mais de 1.600. Eles diminuíram muito, porque o que pensamos que eles estão fazendo, eles estão revisando, deixando eles envelhecer nos tribunais de revisão, e aí esperando o empregado morrer. E aí o tribunal, uma vez que você refere, eu acho que são 6 semanas de período para você ativar o seu caso, e se é uma solicitação de revisão, você tem até 12 meses, e aí isso conta para você fazer o pagamento do salário. E aí talvez seja por isso que diminuiu. E aí, orçamento, você perguntou sobre o sexismo. Eu não tenho essa porcentagem, eu acho que meio a meio, porque é diferente. E aí, o orçamento, nós não temos orçamento assegurados. Nós temos orçamento, mas quando teve Covid, aí diminuiu. Isso é porque eu preciso falar sobre com a juíza Fernanda como podemos economizar dinheiro. Então, ligados com a política, nossos sindicatos, tem muitos sindicatos lutando uns com os outros. Nós temos diferentes federações, tem muitos vínculos políticos, muitos partidos políticos e entidades. Tem muita briga, especialmente no acordo coletivo, e eles estão mais interessados no lado político. Eles estão interessados em não perder poder. Então, estamos lidando com muita dificuldade e temos muitos sindicatos na indústria e cria muito conflito. Geralmente, nós conseguimos lidar com isso. Muito obrigada. Bem, eu registro e renovo os agradecimentos ao ministro Aloísio Correia da Veiga pelo convite para presidir esta mesa. Agradeço a participação do professor doutor Francisco Mata Machado Tavares, que é professor da Universidade Federal de Goiás e membro do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da ENAMAT, e mais uma vez meu caloroso agradecimento à doutora Laurie Warwick por nos ter brindado com esta brilhante intervenção. Então, boa manhã para todos e, na continuidade, já temos uma próxima atividade que será presidida pelo ministro Ives Gandra Martins e devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado à conferencista. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, conselheiro consultivo da ENAMAT. Neste momento, desfaço a mesa desta conferência.